Olá, meu nome é Jorge Luiz, eu sou analista de perfil comportamental e criei esse canal Descomplicando para ajudar você que é coach, você que é administrador de empresa, você que é pessoa, ser humano, porque o Disque fala sobre pessoas e sobre comportamentos, para ajudar você a lidar melhor no dia a dia com seu pai, seu irmão, seus filhos, com seus clientes, com seus funcionários, ou seja, você vai precisar aprender um pouco de Disque e aprender um pouco sobre pessoas e relacionamento. Para quem não conhece, a teoria Disque foi criada por William Moulton Marston, que foi um psicólogo de Harvard, que ele começou a estudar as pessoas e começou a entender e separar as pessoas de acordo com as suas características, tá? Esse estudo desde os primórdios, os filósofos já vêm estudando as pessoas. William Moulton Marston fez aprimorar esse estudo, tá? Para quem não conhece, William Moulton Marston, ele criou o polígrafo, o primeiro polígrafo, e criou também a Mulher Maravilha. Então é uma pessoa que já tem autoconhecimento de pessoas e de relacionamentos. Para que você entenda melhor e para que nós possamos descomplicar, precisa entender que existem pessoas que têm facilidade em falar. Tá? Vamos separar assim, pessoas que têm facilidade em falar e pessoas que têm mais facilidades em ouvir. Para que você entenda melhor, você imagina que você vai dar uma carona para um amigo seu, e esse seu amigo ele tem facilidade em falar, e no meio do caminho ele sabe para onde vocês vão. No meio do caminho ele começa: vira à esquerda, vira à direita, olha o quebra-mola, para aqui, o sinal vai fechar, o sinal vai abrir. Essa pessoa, e quando chegar no local, você vai estacionar, ele vai falar: por que você não estaciona mais ali? Aqui vai bater sol, tal lugar vai dar sombra e tal, porque essa pessoa ele tem facilidade em falar. Vamos supor que você vai dar a mesma carona para um amigo que tem facilidade em ouvir. Muito provavelmente essa pessoa ela vai entrar no carro tranquilamente, você vai perguntar: e aí, por onde nós vamos? Vamos por aí, vamos por tal caminho ou pelo outro? Ele vai falar: tanto faz, a gente chegando lá é mais tranquilo, você pode passar no quebra-mola, você pode ultrapassar sinal que muito provavelmente ele vai ficar calado na dele. E quando chegar lá no local, você vai botar talvez você coloque o carro no sol quente e ele também vai ficar na dele. Por que isso acontece? Porque as pessoas que têm facilidade em falar, elas têm a necessidade de mudar o ambiente, a percepção delas. E a pessoa que tem facilidade em ouvir, normalmente elas não têm necessidade de mudar o ambiente. São pessoas que agem mais com consentimento. E a pessoa que tem necessidade de falar, ela já tem essa percepção própria e ela quer sempre mudar o ambiente, a percepção dela. Vamos dar um outro exemplo aqui bem legal. Vamos supor que você vai montar um churrasco na sua casa. E você vai chamar aquela pessoa que ele tem um amigão que ele tem mais facilidade em falar, em se comunicar. E o que ele vai falar para ele? Amigão, pô, vamos lá na minha casa, vou fazer um churrasco, você vai me ajudar com o vinagrete, cara. Aí ele, beleza, então ele vai chegar lá no horário, muito provável que ele chegue até atrasado, e ele já vai chegar, se ele for ter um amigo mesmo pessoal, ele já vai abrir a geladeira, vai pegar o tomate, a cebola, o pimentão, já vai cortando lá do formato dele e tal, picadinho lá, do formato que ele imagina que ele faça, já vai preparar. E se você estiver lá temperando a carne, botando sal, muito provavelmente ele vai chegar pra você e falar assim: rapaz, não tem sal demais na carne não? Rapaz, vai ficar salgado, viu? Não é assim não, é assim que se faz. Talvez ele já pegue a carne, já comece ele mesmo começar a tentar fazer e tentar mudar a percepção dele. Se você convida um outro amigo, esse amigo que tem mais facilidade de ouvir, por mais que ele seja seu amigo pessoal, para ir na sua casa, para te ajudar com churrasco, com vinagrete e tal, quando ele chegar na sua casa, ele vai olhar, vai ficar quieto, vai olhar para você e vai esperar o comando. Ou vai te perguntar: amigão, onde é que eu pego aqui os ingredientes? Você fala: não, fica à vontade, pega aí na geladeira. Ele vai pegar lá cebola, tomate, pimentão, e muito provavelmente ele vai olhar pra você e falar assim: você quer que eu corte como? Em cubinhos, em picadinho? Como é que você quer que faça? Como é que você gosta que faça? Aí você fala: não, tanto faz do teu jeito. Ele: não, aí provavelmente ele vai perguntar de novo: mas como é que você gosta? Aí você vai falar e tal, ele vai lá picado, vai fazer o vinagrete de acordo com o que você gosta, porque ele tem facilidade de ouvir, ele atende aos comandos e não tem necessidade de mudar o ambiente, e ele pode até ver que você está salgando demais a carne, mas na cabeça dele vai funcionar assim: paz, o churrasco é dele, ele faz, de repente é um tempero novo, é uma forma que ele gosta de fazer, e assim começa a introdução entre as pessoas que gostam de falar, têm facilidade de falar, e as pessoas que têm facilidade em ouvir.
tá? Para melhorar esse negócio, nós vamos dividir um pouco mais, tá? O William Moulton Marston, ele dividiu as pessoas em 4 características: dominantes, influentes, estáveis e conformes. As pessoas que têm mais facilidade em falar, nós vamos chamar de dominantes e influentes. As pessoas que têm uma característica mais de ouvir, de estáveis e conformes, tá? Então agora nós vamos dividir as pessoas em separar as pessoas, não dividir, né, que a gente não está aqui para dividir ninguém, separar para a gente poder conhecer, para poder aprender a lidar melhor com as pessoas. Vamos separar as pessoas que têm foco em conexões e pessoas que têm foco em resultado. As pessoas que têm foco em conexão são pessoas que têm mais facilidade com pessoas, são mais relacionamentos, tá? São as pessoas que, por exemplo, vamos dar um exemplo no trabalho, muitas vezes o patrão lá, ele solicita precisa solicitar, precisa cobrar alguma coisa de um funcionário, e o foco dele está nas pessoas e nos relacionamentos, e muitas vezes ele vai cobrar com carinho, vai falar: amigão, você já resolveu aquilo lá? Por mais que ele esteja precisando muito de um resultado, ele vai chegar com carinho: amigo, você já resolveu? Como é que foi aquele trabalho? Deu certo? E às vezes a pessoa não fez o trabalho, não resolveu o problema: ah, cara, não deu, esqueci, ou tá guardado aqui, não vou fazer mais tarde e tal. E ele, como ele é foco em pessoas e relacionamento, muitas vezes ele pode ser que ele tenha dificuldade com os resultados. Por quê? Porque ele vai vir ali cobrando as pessoas com foco nos relacionamentos, sempre querendo manter aquela política da boa vizinhança. Esses são os influentes e os estáveis, tá? Os dominantes e os conformes são mais foco em processo e resultados. É aquela pessoa que muitas vezes é mal interpretada, é chamado de ignorante, de mal educado, por ter tendência a falar mais alto, é uma pessoa mais competitiva, e como o foco dele é no processo e no resultado, muitas vezes ele não vê ali, não é que ele não vê a pessoa, mas ele precisa do resultado. No meio do caminho tem uma pessoa que deveria ter feito aquele trabalho, ou ter passado aquela informação, ter resolvido aquele problema, que foi determinado uma ordem para aquela pessoa resolver aquilo. E como ele processa resultado, ele vê o quê? Que a coisa não foi feita. Então ele vai chegar um pouco mais firme, mais determinado, porque o resultado que ele esperava não ocorreu. Então, esses são os dominantes e conformes. Foco em processo e resultados, tá? Vamos falar um pouquinho das características de cada um. Dominantes. Dominantes são as pessoas mais competitivas, com foco em resultado, pessoas mais determinadas, mais decididas. São aquele tipo de pessoa que muitas vezes ele não espera a ordem, ele vai para cima, ele é mais determinado, tem tendências, na verdade são tendências comportamentais de cada pessoa, né? A gente não pode generalizar, eu não posso chegar aqui e falar para você, porque o perfil comportamental não determina em regra todo o comportamento da pessoa. Então, o dominante, ele tem tendência comportamental a ser mais determinado, mais decidido, aquela pessoa que fala mais alto. Muitas vezes você vê 2 dominantes conversando, você assim, caraca, os caras estão brigando, aí daqui a pouco quando você olha, os dois saem lá trocando ideia e tal, tá tudo na paz. É a forma deles conversar, deles dialogar. É aquela pessoa que tá sempre para frente, é mais de falar, como eu falei, é mais de falar do que de ouvir, e mais competitivo, foco em processo e resultado. O influente também é mais de falar do que de ouvir. Só que o influente é aquele cara que ele é amigo de todo mundo. É aquele cara que na fila de um banco, na fila do ônibus, está sempre puxando assunto. É aquele cara sempre muito para frente. É aquele cara mais comunicativo, é aquele cara mais extrovertido, carismático. É aquela pessoa que normalmente faz uma amizade num dia, já diz que, caraca, é meu amigão e tal. Tem 1 milhão de amigos, onde chega faz amizade. É aquele cara que muitas vezes está almoçando com o pessoal no restaurante e o pessoal já está na hora de ir embora. Quando vai procurar, ele está lá conversando com o garçom, está conversando com o pessoal na outra mesa, que tem vários amigos. Então, o influente, isso aí são algumas características já que você pode se identificar ou identificar as pessoas próximas de você, tá? O estável é aquele cara calmo, paciente, foco em pessoas e relacionamento, é mais de ouvir do que de falar, paciente, acolhedor, é aquela pessoa que, embora ele seja por pessoas, ele é mais na dele, mais caladão, ele se solta mais no meio dos amigos que são mais chegados, quando ele tem aquela amizade já de algum
algum tempo, é aquela pessoa que tem poucos amigos, mas os amigos que tem é para toda a vida, é uma pessoa que, como eu falei, é mais de ouvir do que de falar, não tem necessidade de mudar o ambiente, se adapta com mais facilidade, chega no local, tá frio, ele vai ser mais tímido para perguntar, para falar sobre se pode baixar, se o pessoal tá sentindo frio também, porque ele tem, como eu falei, ele não tem necessidade de mudar o ambiente, ele vai se adaptar ali ao ambiente. Esse é o perfil da estabilidade. A conformidade, o conforme, ele é processo e resultado, mas ele também é mais de ouvir do que de falar. É uma pessoa mais analítica, mais perfeccionista, é aquela pessoa que ele gosta das coisas mais certinha. Se for ver a gaveta da casa dele lá, as cuecas vão ser tudo dividido por cores, as roupas por cores, as coisas dele gosta no lugar certinho, não gosta de bagunça. Muitas vezes essa pessoa na época de estudo, na época de adolescência, tudo dele era marcadozinho com marca-texto, tudo bem divididozinho. Essa pessoa, muitas vezes, você vai comprar um telefone celular, um notebook, alguma coisa do tipo, ele vai ler todo aquele documento que vai informar como liga, como é que faz isso, como é que faz aquilo, antes de ligar o botão. É aquela pessoa, muitas vezes, que precisa tomar um remédio. Ele vai ler toda a bula antes de tomar um remédio, porque essa pessoa é mais detalhista, mais analítico. É aquela pessoa que você vai assinar um contrato com ela vai ler o contrato de ponta a ponta, vai analisar tudo. Então, esse é o conforme. Então, cada um de nós temos uma, duas ou até três características dessa, tá? Então você pode se identificar um pouco com dominância e influência, ou um pouco com dominância e conformidade. Você pode misturar essas características. Tá tudo bem se hoje você tá vendo assim, caraca, mas eu tenho um pouquinho de cada um. Quando é a primeira vez que a pessoa escuta falar da teoria DISC, muitas vezes ela acha, caramba, eu tenho um pouquinho da dominância, eu tenho um pouquinho da influência, da estabilidade, eu acho que conforme talvez não, eu tenho um pouquinho da conformidade também. Tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que você comece agora o seu autoconhecimento, tá? Quando a gente começa a aprender a teoria DISC, quando a gente começa a aprender sobre pessoas, sobre relacionamentos, não é para que a gente saia de um treinamento ou de um estudo e queira mudar as pessoas, porque independente do que você conheça sobre perfil comportamental, sobre pessoas, ninguém muda ninguém. Você começa a trazer para você o autoconhecimento. O ideal da teoria DISC é que você se conheça seus pontos fortes. Caraca, eu sou dominante, eu sou competitivo, cara, eu sou determinado, sou decidido, mas será que de repente lá no extremo eu não tô sendo competitivo demais? Será que eu não tô competindo demais com as pessoas na hora que eu não preciso competir? Será que eu não vivo competindo com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas do meu time, do meu trabalho? Será que eu não tô nessa vibe? Será que caraca, então é a partir desse autoconhecimento que você vai começar a refletir sobre a sua vida. Talvez você fale, cara, que eu sou influente, mas será que de repente eu não tô trazendo todo mundo como meu amigo, eu não preciso analisar melhor? Será que eu não tô esperando que as pessoas me elogiem, porque o influente, ele gosta, como ele elogia todo mundo, ele se sente bem quando é elogiado, então ele fica esperando demais que as pessoas elogiem, que esteja sempre falando bem dele, que sempre chamem ele por lugar, porque senão ele se sente excluído. Então, quando você se identifica como influente, será que você não está esperando demais das pessoas? Ou será que de repente você é uma pessoa mais conforme, mais analítico, e você está questionando tudo? Muitas vezes você está com um trabalho perfeito para botar em prática, para fazer, para ir para frente, de repente um vídeo para o YouTube, de repente uma aula que você precisa dar, de repente um trabalho novo que você precisa fazer, uma pessoa que você precisa contratar, mas você está ali esperando demais, esperando a perfeição para poder fazer. A ideia da teoria DISC é você se entender como pessoa, entender as suas características para poder potencializar cada vez mais as suas qualidades e ir melhorando ponto a ponto os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria. Então, o ser humano como pessoa, cada perfil comportamental vai ter realmente as suas características, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus pontos de melhorias. Pessoas que vão ter tomadas de decisões mais rápidas, pessoas que vão ter tomadas de decisões mais demoradas, e é importante que você se conheça. Como é que é minha tomada de decisão e por que eu decido as coisas muito rápido e de repente eu decido errado? Por que eu demoro demais a tomar decisões? Será que tem a ver com o meu perfil comportamental? Só para você ter uma ideia, os influentes e os dominantes são pessoas normalmente mais rápidas, são pessoas que têm característica em falar e são pessoas mais rápidas, então as suas tomadas de decisões são mais rápidas. Os estáveis e os conformes, que têm mais facilidade de ouvir, suas tomadas de decisões são mais demoradas. O dominante, a sua tomada de decisão é mais rápida, com foco em processo e resultado. O influente,
sua tomada de decisão é mais rápida, com foco em pessoas e relacionamentos, em conexões. O estável, sua tomada de decisão é mais lenta, com foco em pessoas e relacionamento. O conforme, sua tomada de decisão é mais lenta, com foco em processo e resultado. Dominantes e conformes têm tomadas de decisões diferentes. Um é mais rápido, mas o outro é mais lento, mas eles coincidem porque são tomadas de decisões racionais. Lembra que eles são processo e resultado? Então, se ele é processo e resultado, o pensamento dele é mais direcionado para coisas do que para pessoas, a tomada de decisão dele ela é mais racional, ele consegue racionalizar mais na tomada de decisão. Já os influentes e os estáveis, as tomadas de decisões são mais emocionais, tá? Eles tanto têm preocupação com as pessoas como com eles mesmos. Então eles às vezes, muitas vezes, será que fulano vai se sentir bem? Será que ciclano gostou do que eu falei? Ou então, poxa, aquela pessoa fez aquilo e ele começa a se sentir magoado, muitas vezes maltratado através das coisas que acontecem, porque ele é pessoas e relacionamentos, tá? Muitas vezes, dando um outro exemplo aqui, um chefe dominante e um funcionário, muitas vezes com outro perfil, com perfil mais foco em pessoas e relacionamentos, e o chefe chega lá no trabalho e chega pro cara e fala: meu amigo, cadê aquele trabalho que eu te pedi? Por que você não entregou? E isso eu tô falando em tom baixo, mas o cara falando em tom alto, brigando, chamando a atenção do cara e chutando balde mesmo, dando tapa na mesa. E o cara fala assim: pô, bicho, esse cara... Aí fica lá todo chateado, porque o perfil do outro é pessoas e relacionamento, ele fica chateado, fica triste e tal. Aí chega na hora do almoço, esse mesmo chefe chega: e aí, vamos embora almoçar? Com o maior sorrisão no rosto do cara, esse cara é maluco? Esse cara tava me dando um esporro aqui agora, brigando, tava morrendo. Pra mim, ele tá com raiva de mim, eu tô aqui puto com ele. Agora ele tá me chamando pra almoçar. Esse bicho é doido. Mas não, por quê? Porque ele tá vendo o processo e o resultado. E você tá vendo o quê? Pessoas e relacionamento. Então é por aí que funciona o relacionamento, e a gente começa a aprender a partir do DISC. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Dê seu like aí, envie esse vídeo para os seus amigos que você acha que precisa desse conteúdo. Nos acompanhe, que eu vou estar sempre colocando conteúdo novo aqui que vai te ajudar a crescer como pessoa, como ser humano. Forte abraço!